Eu quero explicar algumas coisas, eu vou utilizar a dança como exemplo. Então, o foco de hoje não é falar sobre questão técnica. O ponto principal é como eu vejo as coisas, como eu encaro, e se isso faz sentido para você e que você possa utilizar esse tipo de pensamento para a sua vida, para as suas relações, caso isso faça sentido para você. Então, isso para mim é muito importante, que vai definir muita coisa. Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: acho que juntou um contexto todo, seja criação, comportamento, aonde eu aprendi, e também, obviamente, que moldou muito das coisas o meu trabalho enquanto eu tinha de trabalhar com dança sendo personal dancer, tá? Então, uma das coisas que eu sempre busquei é o seguinte: entender o meu papel. Enquanto personal dancer ali, a minha responsabilidade, ou a minha, digamos assim, atividade, a minha atitude qualquer, fazer com que aquele momento seja um momento prazeroso, seja um momento que ela vá dançar sem se preocupar com nada. Então, meu pensamento sempre foi esse: eu estou ali para entreter, eu estou ali para divertir, eu estou ali para que aquele momento seja um momento interessante, um momento relevante e que ela consiga aproveitar aquele momento que enquanto ela dança. E isso eu levei muito, que pelo seguinte, à medida que eu estou dançando, muitas das vezes, mesmo que eu não esteja trabalhando, mas à medida que o tempo foi passando tanto, aquilo foi entrando, digamos assim, meu. Então, não sendo mais só questão de um trabalho, sim quase como se fosse uma personalidade. Então, eu vou exemplificar. Quando eu danço com alguém, então, a não ser que eu saiba que essa pessoa dança muito bem, então, automaticamente, a minha cabeça já vai para um lado. Então, beleza, encontrei alguém que eu sei que dança muito bem. Minha cabeça, opa, preciso redobrar a minha atenção. Caso contrário, no momento que eu tirei essa pessoa para dançar, que eu abracei naqueles primeiros segundos, 10, 15, 20 segundos ali, eu notei que, digamos assim, ela pode saber dançar, mas, digamos assim, tá dentro de um contexto normal, a minha postura é outra. Então, quando eu danço com qualquer outra pessoa que não tenha, digamos assim, um nível tão avançado, o meu comportamento é um. O comportamento qual que é? Cuidado e conseguir fazer com que ela faça tudo o que eu quero que ela faça, mesmo que na cabeça dela ela não saiba que ela vai fazer ou que ela não imagine que ela consiga. O principal, pelo menos para mim, é sempre esse tipo de preocupação. E isso acontece pelo seguinte: eu vou estar dançando e no vídeo você vai ver várias vezes eu vou olhar para trás, eu vou olhar para o lado. Então, nesse vídeo ela estava tranquilo. Por quê? Porque eu não tinha basicamente ninguém. Então, a festa já estava acabando. Só que muitas das vezes, se eu estou dançando em qualquer outro lugar que tem muita gente, eu vou estar aqui, ó. Tem gente? Não tem? Vai pegar? Não vai? Eu vou bater? Eu consigo fazer? Pra mim, a minha principal preocupação quando eu tô dançando com alguém é o cuidado. Eu acho muito chato eu bater em alguém ou permitir que alguém bata em mim. Quando eu tô ali, eu tô sempre olhando pra, opa, vai encostar em mim, não vai, vai bater, tem espaço, não tem. Tô a todo momento preocupado com tudo que acontece. E isso serve para as relações. Então, se você pensa, se você não foca aqui no agora e você consegue ter uma percepção de olhar mais coisas, de perceber mais coisas, eu entendo que isso traz uma consequência. E eu vou dar um exemplo de um outro vídeo que apareceu para mim no meu feed aqui. Eu vou colocar um vídeo para vocês agora para eu poder comentar por cima. Aqui, ponto um, detalhe fundamental é a questão de conexão de olhar, algo que eu gosto muito, mas é algo que eu não faço muito enquanto dança. Eu gosto sim, só que como eu falei para vocês, a minha preocupação com o externo é grande. Então, eu muitas das vezes eu vou estar olhando, olho para a parceira, vejo, posso, não posso, tento ao máximo olhar para ela, mas preocupação com o que está acontecendo ao redor. Isso traz o benefício e traz uma consequência. A consequência é, o ponto principal é que se você dança nessa maneira, desse jeito, você transparece muito mais coisas. A questão também de um cuidado, a questão de um sensual, a questão de um envolvimento, a questão de um acolhimento, porque a todo momento, independente se ele está junto ou se ele está separado, se ele está na frente ou está atrás, ele está sempre ali conectado com ela. Então, gera-se todo esse contexto. O principal que eu quero que vocês entendam que não tem certo
não tem errado. Tem o que faz bem para você e como você se sente bem. Por quê? Porque não adianta você querer agradar alguém, você querer dançar de um jeito ou de uma outra maneira. E isso, eu estou utilizando o exemplo da dança, que é algo que faz parte do meu contexto, mas você pode pegar isso para basicamente qualquer outra realidade. Então, se você faz algo para querer fazer algo, mas que para você não faz sentido, vai gerar uma incongruência, não vai ser algo normal, não vai ser algo natural. Diferente de você ver algo e querer se inspirar porque aquilo chama a sua atenção. Isso é totalmente diferente. No meu caso, assim como eu estava falando, são várias questões. Então, uma delas, a questão de que eu gosto muito, o que me cativa dançar é eu ouvir a música e eu poder cantar aquela música. Então, quanto mais aquela música toca em mim, é como se eu precisasse gritar, se eu precisasse botar para fora. Então, muitas das vezes que eu estiver cantando, que eu estiver dançando, eu vou estar cantando, ou pouco, ou muito, ou no máximo, digamos assim, cantarolar, assobiar no ritmo da música. Então, para mim é algo meu, e isso me faz bem. Então, como isso me faz bem, é algo que eu preciso fazer. Então, quando eu danço da maneira que eu danço, preocupado se vai pegar em alguém, preocupado se aquilo que eu vou fazer, ela sabe, ela vai conseguir conduzir, ela vai conseguir entender e executar. São duas coisas diferentes. Ela pode conseguir entender, mas ela pode não conseguir não executar. Então, eu preciso entender e proporcionar as condições para que ela consiga realizar. Então, à medida que eu tenho essa percepção das coisas e eu boto e que eu coloco isso em prática, é uma outra questão. Quando eu estou dançando, são muitas coisas que eu estou cuidando. E no meu atendimento é basicamente a mesma coisa. Quando eu sempre falo desde o começo e cada vez mais eu repito. Então, quando eu vou atender a mulher, não me interessa qualquer problema que ela tenha. Na minha cabeça eu vou acabar com essa mulher. Simples. Não é porque, ai, nossa, eu sou bom. Não, não é nada disso. Por quê? Porque eu vou estar atento, eu vou estar olhando para ela e eu vou conseguir achar algo que vai, digamos assim, cativar ela de alguma maneira, de algum jeito, em algum momento. Por quê? Porque eu estou prestando atenção, o meu foco é ela. Então eu vou estar tentando de um jeito, eu vou estar tentando de outro, eu vou estar tentando de outro, eu vou estar tentando de outro, a todo momento que o corpo dela me responde. Então, assim como eu estou dançando, que a todo momento eu estou testando algo para ver até onde eu posso ir, o que ela entende, o que ela não entende, qual caminho eu posso seguir, qual caminho eu não posso seguir, tudo isso é uma resposta corporal. Então, quando eu viro e falo para vocês que basicamente eu não acredito em energias, toda essa questão de energéticas, vamos dizer assim, o que eu acredito é no físico, é muito por causa disso, baseado naquilo que eu vivi, baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu acredito. Quando eu estou dançando com alguém, quando eu estou atendendo alguém, o pensamento é o mesmo. Qual? Eu vou conseguir fazer. Então, quando eu tiro alguém para dançar, e a pessoa vira e fala para mim, eu não sei dançar. Na minha cabeça, tipo, foda-se, não interessa. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer com que você faça. Então a grande diferença vai ser o seguinte: o nível dessa dança pode ser um nível maior, pode ser um nível menor, mas na minha cabeça é nitidamente que eu vou conseguir fazer ela dançar. Quando eu estou atendendo, a mesma coisa. Então quando eu vou atender essa mulher, ela vai falar assim: ai, nossa, eu nunca tive isso, eu nunca fiz isso, eu não vou conseguir relaxar. Na minha cabeça, tipo, foda-se. Por quê? Porque eu sei que eu vou conseguir. E não é pelo fato de, tipo, ai, nossa, eu sou bom. Não, não é pelo fato de eu ser bom. É pelo fato de eu analisar, é de eu estar atento ao físico, àquilo que eu toco, àquilo que eu vejo, à sua respiração, ao momento que eu fiz, ao seu olhar, se você está tensa, se você está confortável. Tudo, tudo é resposta. E à medida que tudo é resposta, tudo é informação. E à medida que tudo é informação, eu só preciso entender essa informação e responder a mesma informação de um jeitinho diferente, de um jeito que você entenda, de um jeito que seja confortável para você, de um jeito que você goste, de um jeito que faça sentido para você. Então, o ponto principal das duas situações não é o que eu faço, é como eu respondo aquilo que eu entendo de você. Então, quando eu abraço alguém, nitidamente já me traz uma informação. Seja quando eu estou dançando, ou seja quando eu começo a minha massagem. Abracei, me trouxe uma informação. Ótimo. Comecei, dei os primeiros passos. Opa, eu vou conseguir fazer isso, e isso. Beleza. Vou conseguir atender. Eu comecei a atender. Fui lá, abracei ela. Passou a primeira música ali. Opa, eu acho que ela gosta.
disso, disso e disso. Eu vou fazer, eu vou testar. E eu vou testando. Nossa, ela gostou disso, ela gostou de um carinho, ela gostou de um puxão, ela gostou da minha garrinha, ela não gostou da garrinha, ela gostou de quando eu falo no ouvido dela, ela não gostou de quando eu falo no ouvido dela, ela tá tensa, ela tá calma, ela tá tranquila, tudo isso é informação. E à medida que eu estou ali prestando atenção, eu estou dando aquela informação de acordo com o que eu estou vendo. Só que o principal é o seguinte, a informação ela vai vir. Pode ser certa ou pode ser errada. E a gente precisa a todo momento estar validando essa informação. Por quê? Porque muitas das vezes eu posso achar algo, eu posso estar muito crente de algo, mas eu posso errar nessa análise e tá tudo certo. Só que o ponto principal é o seguinte: quando algo acontece, eu preciso ver, olhar e analisar. Para quê? Para ter a certeza de que aquilo que eu estou falando faz sentido ou opa, não faz sentido. Então vou dar mais um exemplo aqui sobre o que eu falo sobre eu fazer com que ela faça. É algo sutil, eu não sei se vocês repararam, mas quando eu estou dançando ali com ela, eu puxo a perna dela com o meu pé. Por quê? Porque eu não sei e eu não tinha certeza se ela faria. Na dúvida, eu faço. Então, por quê? Porque o próximo passo que eu fosse fazer, eu precisaria que a perna dela estivesse naquele lugar. Então, eu não espero que ela saiba, eu não espero que ela entenda. Eu dou condições e, caso na dúvida, eu coloco onde eu preciso que ela esteja. Meu foco é sempre ser diferente. Ponto. Então, quando eu estou dançando, eu não quero me parecer com o primeiro. Talvez um dia eu me transforme no primeiro, talvez. Mas a gente muda sempre. Só que o ponto principal é o seguinte: eu gosto de que as mulheres sintam e entendam que elas estão dançando comigo. Então, quando eu brinco é o seguinte: as pessoas podem falar qualquer coisa da minha dança, menos que elas não entenderam. Por que elas entenderam? Por quê? Porque não vai faltar informação. Seja no abraço, é uma condução firme, precisa, para que ela consiga fazer e não gere dúvidas nela. E é o mesmo comportamento que eu tenho para com as massagens, que é, eu faço as coisas, ai, nossa, é pronto. Não, é para mim. Então eu danço desse jeito porque eu gosto. Eu danço dessa maneira porque eu gosto de ser assim. Danço pro outro para falar assim, nossa, olha que bonito. Não, eu danço assim porque eu amo dançar assim cantando. Gosto de dançar assim me expressando. Então esse é o meu jeito. E à medida que esse é o meu jeito, pessoas vão gostar ou pessoas não vão gostar. Eu não tô ligando para isso. O ponto principal é que eu sendo desse jeito, pessoas vão gostar. E é isso, quem não gostar tá tudo certo. Então, à medida que a gente entende o que a gente gosta, como que cada um gosta de alguma coisa, fica muito mais claro de você se posicionar, de você aceitar, de você ir para um caminho, do que a incerteza, o medo, o receio de não saber. Então, uma das várias coisas que acontece é que à medida que as coisas vão acontecendo, a gente pode ir tanto perdendo foco, mas aceitando coisas que teoricamente não seriam nossas, mas pela falta de entendimento do próprio gosto, a gente começa a fazer coisas que, estão falando que é para me fazer, estão falando que é assim, eu não acho legal. Então, o ponto principal dentro daquilo que eu vejo é isso. Então, primeiramente, eu preciso estar bem, eu preciso fazer bem para mim ali, para que aí sim eu consiga fazer as outras coisas. E só terminando essa correlação, então quando eu estou atendendo ali, para mim é muito claro. Eu não vou conseguir me conectar com outra pessoa, eu não vou conseguir descobrir se é outra pessoa se eu for ficar pensando. E para finalizar, só gostaria de deixar mais um detalhe. Quanto mais você entender de você, melhor. Quanto mais você entender o que você gosta, melhor. Quanto mais você entender algo que você viu, que você, nossa, eu me inspiro nisso, ótimo. Você tem visão, você tem perspectiva, ótimo. Agora, o ponto principal é que você precisa se aceitar, você precisa gostar, você precisa estar disposto a ir, a fazer. Então, pra mim, a dança é algo incrível. Sempre falo pra todo mundo, foi a melhor coisa que eu fiz, digamos assim, de atividades de 10 anos atrás. A questão dos flash já fazem 12 que eu iniciei, digamos assim, as questões. Mas a dança, pra mim, ela me moldou, me mudou, me fez entender muita coisa. E só pra gente finalizar, mais uma vez, como eu sempre falo, Cadu, você acredita em energia? Sim, acredito. Ponto. Só que é ponto. Nada além do que, ai, nossa, se acontecer isso, horóscopo, todo esse tipo de coisa, pra mim é como se fosse balela. Não ligo, não. Enfim, se isso faz sentido pra você, ótimo, tá lindo. O ponto principal que eu sempre
levo e acredito é a questão do físico. Então, eu acredito no físico e o exemplo que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte: se eu beliscar alguém, a pessoa pode continuar falando, começar a ainda sentir. Só que no momento que eu apertar e aquele apertão for tão forte, a cabeça dela não vai conseguir fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a dor vai ser tão grande que vai toda a atenção vai ser para aquela dor. É isso. Então, o meu trabalho para com as massagens é ocupar todo esse espaço como se fosse a dor, mas utilizando outras maneiras, outras técnicas, para quê? Para conseguir conduzir aquilo que eu preciso. Na dança era basicamente a mesma coisa, só que no meu caso, a cabeça de quem está dançando já está na música, já está no que vai fazer, então eu não preciso, digamos assim, beliscar. Eu só preciso conduzir. Eu só preciso levar ela aonde ela está esperando ser levada. Então, são situações totalmente diferentes, situações totalmente distintas, mas que podem levar a vários outros lugares. Pensamento, as coisas que podem fazer, jeitos, maneiras. E o ponto principal que eu sempre falo é o seguinte: pensar, 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 pensar. Então, se eu fiz, não fiz, se eu não fiz, por que que não fiz? Por que que eu não posso fazer? Então, e aí, à medida que a gente vai treinando esse pensamento, treinando o nosso olhar, então muitas coisas vão acontecendo, muitas coisas vão percebendo. É isso. Pro dia de hoje é só.